Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como armazenar corretamente a farinha em casa. A farinha é um ingrediente básico em muitas receitas, mas se não for armazenada corretamente, pode estragar rapidamente. Neste vídeo, vou compartilhar algumas dicas sobre como manter sua farinha fresca e evitar que ela estrague. Primeiro, vamos falar sobre os diferentes tipos de farinha e suas necessidades de armazenamento. Em seguida, discutiremos as melhores maneiras de armazenar farinha, incluindo o uso de recipientes herméticos e a escolha do local certo para armazená-la. Por fim, daremos algumas dicas sobre como saber se sua farinha estragou. Então, se você quiser aprender como armazenar corretamente a farinha em casa, assista a este vídeo até ao final. A primeira regra de ouro para armazenar farinha é mantê-la em recipientes herméticos. Isso significa que o recipiente deve ser fechado de forma que nenhum ar ou umidade possa entrar. Existem várias opções de recipientes herméticos disponíveis no mercado, como potes de vidro, plástico ou metal. O tamanho do recipiente que você escolher dependerá da quantidade de farinha que você precisa armazenar. Se você usa muita farinha, pode ser mais prático usar um recipiente maior. No entanto, se você usa pouca farinha, um recipiente menor será suficiente. Depois de escolher o recipiente certo, você precisa encontrar um local adequado para armazená-lo. O ideal é guardar a farinha em um local fresco, seco e escuro. Evite armazenar a farinha em locais úmidos ou quentes, pois isso pode fazer com que ela estrague mais rapidamente. The ideal temperature for storing flour is between 15 and 20 degrees Celsius. If you live in a hot climate, it may be necessary to store the flour in the refrigerator. However, if you do this, make sure to let it reach room temperature before using it. A farinha pode durar de 6 a 12 meses se armazenada corretamente. No entanto, é sempre uma boa ideia verificar a farinha antes de usá-la para garantir que ela ainda esteja fresca. Se a farinha tiver um cheiro estranho ou apresentar sinais de mofo, é melhor descartá-la. Para evitar que os insetos entrem na farinha, você pode colocar algumas folhas de louro no recipiente. Você também pode congelar a farinha para prolongar sua vida útil. No entanto, é importante descongelar a farinha completamente antes de usá-la. Se você notar algum sinal de insetos na farinha, não entre em pânico. Basta peneirar a farinha e descartar os insetos. A farinha ainda estará segura para usar. Seguindo essas dicas simples, você pode armazenar a farinha corretamente e evitar que os insetos entrem nela. Isso ajudará a garantir que você sempre tenha farinha fresca e de alta qualidade disponível para suas receitas. A farinha é um ingrediente básico em muitas cozinhas, mas armazená-la corretamente pode ser um desafio. Se não for armazenada adequadamente, a farinha pode ficar rançosa, úmida ou até mesmo infestada de insetos. E temperatura e a umidade ideais para armazenar farinha são de 15 a 20 graus Celsius e 50% de umidade relativa. Essas condições ajudarão a manter a farinha fresca e evitarão que ela estrague. Existem várias maneiras de armazenar farinha em casa. Uma das opções mais comuns é usar um recipiente hermético. Os recipientes herméticos ajudam a manter a farinha seca e protegida da umidade e dos insetos. Outra opção é usar um saco plástico com fecho. No entanto, é importante certificar-se de que o saco esteja bem fechado para evitar que a umidade entre. Se você estiver armazenando farinha por um longo período, é uma boa ideia colocá-la na geladeira ou no congelador. Isso ajudará a prolongar a vida útil da farinha e evitar que ela estrague. Aqui estão algumas dicas adicionais para armazenar farinha em casa. Não armazene farinha perto de fontes de calor ou luz. Isso pode fazer com que a farinha estrague mais rapidamente. Verifique a farinha regularmente para verificar se há sinais de deterioração. Se você notar algum sinal de mofo, insetos ou um odor estranho, descarte a farinha imediatamente. Não misture farinha velha com farinha nova. Isso pode contaminar a farinha nova. Rotule os recipientes de farinha com a data em que foram abertos. Isso ajudará você a controlar a vida útil da farinha. Seguindo essas dicas, você pode garantir que sua farinha esteja sempre fresca e pronta para uso.